Olá, hoje o nosso tema é André Luiz e a pandemia. Deixa eu projetar aqui o slide inteiro para vocês. André Luiz e a pandemia. O que será que André Luiz teria falado sobre esse tema? Que reflexões podemos fazer para o entendimento dos dias atuais pela palavra, pelas lições trazidas por André Luiz? Então, primeiro vem essa pergunta, né? André Luiz e a pandemia? Qual a relação que há entre André Luiz e as suas lições, a sua série A Vida no Mundo Espiritual e a pandemia atual? Tem alguma relação? Será que ele previu algo? Há algo nos seus livros que pudesse antecipar os momentos atuais? Não, na verdade, não é nada disso. André Luiz jamais escreveu sobre a pandemia dos tempos atuais, mas isso não quer dizer que não haja valiosas lições na obra de André Luiz que possamos aplicar e reflexionar, tendo por base o que nós vivemos nos dias de hoje. Então, nessa breve exposição, vamos abordar temas como informações trazidas por André Luiz e a espiritualidade a respeito da possível pandemia ou epidemia sem conta, como nos diz André, que foi evitada na Segunda Guerra Mundial. Informações sobre treinamentos contra o medo, matéria mental e propriedades do pensamento, relação direta entre pensamentos e doenças, a questão das nuvens de bactérias psíquicas, de formações mentais e a oração como terapêutica eficaz. Bom, traz-nos André Luiz que providências espirituais evitaram epidemias na Segunda Guerra Mundial. Vamos encontrar informações a respeito disso no livro Os Mensageiros, o segundo livro da série A Vida no Mundo Espiritual. As reflexões que trazemos aqui são encontradas nos 3 primeiros livros da obra. São o livro Nosso Lar, Os Mensageiros e Missionários da Luz. Em Os Mensageiros, André Luiz nos diz que os imensos sofrimentos ocorridos na Segunda Guerra Mundial, né, os desencarnes coletivos em massa, muitas vezes de forma súbita, em cidades bombardeadas, naquele contexto horrível da Grande Guerra, poderiam ter gerado epidemias no mundo físico, tendo por matriz, tendo por base, o grande sofrimento que vinha ocorrendo naquele momento, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. E os desencarnes em massa, propriamente ditos, gerariam cargas mortíferas, cargas pestilenciais, energias acumuladas na forma de matéria mental, que poderiam mobilizar elementos materiais, formadores de uma epidemia ou de várias epidemias, trazendo uma carga ainda maior de sofrimento para aqueles encarnados que já o experimentavam em grande volume nos anos da Segunda Guerra Mundial, entre 1940 e 45. André Luiz, ainda no livro Nosso Lar, que também veio ao mundo nos anos da Segunda Grande Guerra, descreve, nesta obra, todos os preparativos e o envolvimento espiritual para dar suporte aos combatentes, aos desencarnados, a todos os que sofriam aqueles momentos difíceis. Diversas colônias espirituais foram mobilizadas,
Alarmes foram soados em diversas colônias, convocando aqueles que estivessem em condições de virem à crosta planetária em tarefas socorristas. Mas, como é de se esperar, em tudo que vem da espiritualidade superior, houve preparativos, treinamentos de diversos tipos para que o espírito pudesse estar realmente em condições de equilíbrio emocional e preparado adequadamente para vivenciar as cenas terríveis, mantendo-se equilibrado e ofertando, em nome do Cristo, a assistência espiritual necessária. Portanto, não eram todos os espíritos que tinham essa condição. André Luiz, nos seus primeiros meses de permanência na colônia Nosso Lar, já estava iniciando os seus trabalhos de assistência, de ajuda na área da saúde. Naquela colônia, teve a intenção de também voluntariar-se para atender a demanda dos encarnados. No entanto, advertido por Narcisa, a enfermeira já experiente, disse-lhe que não seria possível, pois ele ainda não havia submetido-se ao treinamento adequado, e que seria-lhe facultado o treinamento contra o medo. Isso mesmo, disse ela, contente-se com a matrícula na escola contra o medo, ainda referindo que este era o principal recurso para que os espíritos pudessem colocar-se à disposição efetivamente no trabalho assistencial. Então, vemos que em Nosso Lar, esse preparo emocional, essa busca do autocontrole, do combate ao medo exagerado, do desequilíbrio íntimo, tão necessário para todos nós quando enfrentamos dificuldades, sobretudo esses momentos de dificuldades coletivas, que tenhamos a consciência, né, que façamos o nosso exercício pessoal de treinamento contra o medo, reforçando nossa fé, nossa confiança na espiritualidade, nossa consciência de que não há desordem no universo e que tudo atende a objetivos justos, previamente determinados pelo nosso Pai Maior. Tenhamos, então, a consciência de vigiarmos nossos pensamentos, procurarmos equilibrar o nosso íntimo para não nos entregarmos, melhor dizendo, às vibrações negativas do medo, da angústia, do desespero. André Luiz nos traz, ainda no livro Os Mensageiros, informações valiosas sobre as tormentas magnéticas, que surgiam, em especial, pelas vibrações dos encarnados, de violência, de pensamentos negativos, de medo, e todas as turbulências que se passavam naqueles anos da década de 40. Especialmente nas linhas de fogo, não necessariamente as linhas de fogo de fato, mas as batalhas do pensamento, as guerras das palavras entre as nações e desde as conversações domésticas até aquelas entre nações, ajudavam a formar tempestades psíquicas, tormentas magnéticas, em sintonia com a vibração coletiva. E então é que veio a explicação mais detalhada que a espiritualidade superior, identificando o momento especial do planeta Terra, promoveu a remoção de 50% dos desencarnados daquelas regiões onde efetivamente se davam o conflito bélico. Isso justamente para diminuir a carga negativa, diminuir a carga de tormentos que se davam especialmente na Europa e nos países onde a guerra se mostrou, né, em campo aberto. Ainda na mesma obra, há as lições sobre as larvas psíquicas
as formações espirituais na forma de bactérias, de vibriões, de substâncias microscópicas que estavam ligadas justamente aos encarnados que a ela davam guarida e também no ambiente espiritual da Terra, nas ruas, por exemplo, formando aglomerados, nuvens psíquicas pestilenciais que favorecem o surgimento de desequilíbrios íntimos e físicos em cada um. O benfeitor nos traz que cada viciação da personalidade, cada vício moral, produz as formas sombrias que lhe são consequentes. O orgulho, o medo, as viciações, a violência, cada uma delas é responsável pela geração de larvas psíquicas, por assim dizer, que compõem a psicosfera e o perispírito de cada individualidade, sendo portadoras de vigoroso magnetismo animal. Tá? Magnetismo esse que é desejado, é nutrido, é buscado por entidades vampiras, obsessores que se alimentam desse magnetismo animal que ronda, né, e que a nossa individualidade e que já é concentrado nessas larvas psíquicas que geramos com o nosso pensamento. E nos demonstra que a oração é o mais eficiente antídoto contra o vampirismo e contra esses processos obsessivos que fazem parte das relações entre o mundo carnal e o mundo desencarnado. Trazendo para nós a importância do pensamento, como força viva da natureza, como capaz de gerar matéria mental, elementos que têm forma, carga magnética, movimento, vida, por assim dizer. E nos diz que muito raramente não se encontram as afecções, as doenças, diretamente relacionadas com o psiquismo. Quando não é o fator gerador, propriamente dito, serve de plug interior, né? Serve de antena de sintonia para que sejamos atacados e prejudicados por forças contrárias. Todos os órgãos estão relacionados à ascendência moral. Toda a nossa saúde física, biológica, nossa fisiologia, mesmo do nosso perispírito, está diretamente relacionada aos nossos sentimentos, ao nosso padrão moral e a essa força viva que chamamos de pensamento. E diz ainda, as preocupações excessivas com os sintomas patológicos, o medo que se tem a respeito da própria doença, aumentam ainda mais as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo completamente, como nos traz Alexandre no livro Missionários da Luz. Então vejam a importância do nosso autodomínio, do controle do nosso pensamento, para que tenhamos melhor saúde física, mental, tendo em vista a ascendência moral do espírito sobre o corpo. Ainda no livro Missionários da Luz, Alexandre nos traz: não asile o monstro do medo no coração. Naquela célere passagem da reencarnação de Sigismundo, em que ele, com medo, né, do que se passaria na sua futura reencarnação, estava sendo preparado, impondo certas dificuldades, mesmo a viabilidade da encarnação futura, tendo em vista o seu estado mental de medo e desequilíbrio. Temos nessa obra ainda esse conceito importantíssimo de nutrição psíquica, né, que se dá justamente através da matéria mental. Diz-nos o benfeitor, dessa alimentação, dessa nutrição psíquica, dependem mormente para a imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, os estados íntimos
de felicidade ou desgosto, de prazer ou sofrimento, segundo você pode observar. Também o homem absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando-a dentro de si mesmo, nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica. Então vejamos, a alimentação psíquica, mental, é fator determinante para nossa felicidade ou desgosto, nosso prazer ou sofrimento. E nós ambientamos no nosso ser psicofísico esses pensamentos com os quais entramos em sintonia e dos quais produzimos, sendo então um mecanismo intrínseco do funcionamento da nossa fisiologia biológica e espiritual. Não pode haver esclarecimento mais claro, denotando a importância de termos consciência deste estado mental e da sua função de nutrição psíquica para o nosso desenvolvimento, na manutenção da saúde ou na geração de doenças. Se você tem mais interesse sobre esse tema, veja em nosso canal os cursos sobre as obras de André Luiz nas playlists do canal. Temos o estudo completo de Os Mensageiros e do livro Missionários da Luz. Obrigado.